Olá, hoje nós falaremos sobre adoção. Será que o amor é o mesmo? E essas dúvidas e certezas que ainda existem sobre o tema, como superar, como passar por isso? Fica com a gente para descobrir. Olá, como vocês viram no início do vídeo, hoje nós vamos falar sobre adoção. A gente sabe, né, que existe muito medo ainda, muita dúvida, né, da pessoa que resolve adotar, porque naturalmente, né, é um processo novo que ela está passando, então existem muitas dúvidas e infelizmente também ainda existem muitos preconceitos, né, acerca da adoção, principalmente quem está por fora desse processo, né, a pessoa acaba repetindo frases preconceituosas como, mas o amor nunca vai ser o mesmo entre uma pessoa que está adotando e a criança adotada, ou você não sabe da índole dessa criança, como que ela vai ser, como ela crescer. Enfim, existem muitas questões que elas precisam ser debatidas. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos a Cláudia Adriana. Ela é psicóloga e já atua há algum tempo, né, com o processo de adoção, facilitando os processos de adoção. Então, Cláudia, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no canal. Eu que agradeço, né? É um prazer assim enorme poder estar aqui hoje com vocês, né? Ampliando aí esse olhar sobre adoção. É importante a gente reforçar que hoje a gente vai falar aqui mais focado no processo com relação aos pais, né, aos adotantes, né? Então, se vocês tiverem dúvidas depois com relação ao relacionamento com a criança, enfim, com o próprio desenvolvimento da criança, vocês podem deixar aqui nos comentários que a gente faz outros vídeos futuros, né, falando sobre o assunto. Mas hoje nós vamos focar nessa questão, senão ficaria muito extenso o nosso vídeo. Bom, em primeiro lugar, Cláudia, é um prazer recebê-la aqui, né, como a Fran já disse, e a gente queria saber o que é a adoção, né, na sua visão, como que é definida a adoção? Porque algumas pessoas, elas veem como um ato de caridade, né, ou como uma solução para quem não pode ter filhos por alguma razão, mas o que é realmente a adoção? Então, adoção para mim é parentalidade, né? É uma ação legal que permite às crianças e aos adolescentes, né, que tiveram seus vínculos rompidos aí com sua família de origem, o direito de serem filhos, de se desenvolverem em um núcleo familiar, onde que eles possam ser acolhidos com a sua história pregressa, né, com a sua história aí de vida. Infelizmente, assim, devido ao passado assistencialista da adoção, muitas pessoas ainda entendem a adoção como uma forma assim de caridade, né, de favor, acham que a adoção é ajudar ao próximo, é ser caridoso, e aí isso acaba gerando assim várias atitudes preconceituosas, né, em torno da adoção. E é importante a gente pensar que uma criança e um adolescente, eles estão aí em busca não somente de um lar onde eles possam receber alimentos, casa, educação, escola, saúde, mas eles buscam, sobretudo, um amor paterno e materno, né? Eles buscam um lugar de filhos dentro de uma família, né? É muito importante que a sociedade compreenda isso, né? Por isso que eu falo assim, que adoção é parentalidade, porque é uma oportunidade de exercer essa parentalidade, é uma oportunidade de oferecer à criança esse direito dela de ser filho. Então, é importante sempre a gente pensar sobre esse viés. E aí, Cláudia, com relação à, né, questão emocional dessa parentalidade, né, as pessoas, o casal ele vai precisar se preparar para esse processo. Como que fica a questão emocional antes mesmo, né, do processo de adoção iniciar e já lá no início, né, como que o casal pode lidar com essas questões emocionais que forem aparecendo nesse início? Uma das questões que surgem, né, no caso de algumas famílias, é em relação àquele filho que eles não puderam gerar pela via biológica, né? É necessário que a família se despeça desse filho que ela não pôde gerar.
né? Assim, que ela vivencie esse luto desse filho. Porque, assim, isso precisa estar muito bem resolvido para ela se abrir para receber um outro filho, né? Que iniciou sua história de vida dentro da família. Ele precisa ser aceito integralmente com a história dele. Então, é necessário muito que a família trabalhe essas questões em relação à impossibilidade de ter esse filho gerado por esse casal. As dificuldades emocionais que surgem geralmente em relação à adoção, elas às vezes estão relacionadas, elas começam também naquele período da habilitação, né? Onde algumas famílias não se sentem bem, né? Ao pensar, nossa, eu quero ter um filho e preciso de ser avaliado pelo judiciário. Tem algumas famílias que elas relatam assim um constrangimento, sabe? É um sentimento de inferioridade quando elas lidam com essa situação. E quando isso acontece, é geralmente até em decorrência delas não estarem bem resolvidas com esse filho que não pode ser gerado. Então, é importante trabalhar isso. Outra questão muito comum de acontecer também é em relação a questão da espera, né? Depois de habilitadas, elas têm um período de espera aí para a chegada desse filho. E esse período, ele é um período indeterminado, né? Essa família, ela às vezes, ela tem mais ou menos assim uma vaga previsão, né? Por exemplo, um bebê vai demorar tantos anos, uma criança maior talvez seja mais rápido, mas ela não sabe ao certo quando essa criança vai chegar. Então, isso às vezes gera muita ansiedade nessa família durante esse período de espera, né? E no pós-adoção, uma questão, assim, emocional, né, que às vezes aparece, é um estresse muito grande, né, com esse período de adaptação, quando chega um filho, muita coisa muda no ambiente familiar, né, a rotina da família toda muda, esse período de adaptação exige muita disponibilidade física, emocional dos pais, né, o tempo, e aí algumas famílias, alguns pais, assim, né, eles sofrem com esse período, né, às vezes eles imaginavam que seriam completamente diferente, né, que seria ali um momento de grande alegria para todos, de gratidão, e de repente eles se deparam, assim, com uma realidade muito diferente da que eles imaginavam. Então, será necessário a família acolher essas dificuldades, né? Assim, aceitar aquela realidade e buscar ir se adaptando, assim. Não é um momento que algumas pessoas, às vezes, que sugere estresse, né? Eu já vi relatos de depressão pós-adoção por parte dos pais, tanto do homem quanto da mulher, né? Alguns conflitos conjugais podem acontecer também. E existe alguma orientação assim universal de como lidar com essas dificuldades? Hein? Porque, lógico que cada caso é um caso, né? Mas existe alguma coisa que, no geral, as pessoas podem fazer? A gente fala assim que o autoconhecimento é tudo, né? Então, como que é importante para os pais eles buscarem esse autoconhecimento, né? Às vezes um acompanhamento com um psicólogo, né? Para poder compartilhar essas angústias que estão surgindo. Às vezes outras pessoas da família, as crianças, às vezes podem necessitar também desse acompanhamento. A gente tem os grupos de apoio à adoção que acontecem praticamente em todas as regiões aqui do Brasil, nós temos esses grupos de apoio à adoção. E eles são extremamente importantes porque a família vai ali entrar em contato com outras famílias que já adotaram, com outras famílias que também estão nesse processo de adoção e vivenciam aí também algumas angústias, e também com profissionais da área da adoção, né, onde que eles poderão compartilhar aí as suas dificuldades. É fundamental também a família se informar, sabe? A família tentar ler, né, procurar livros, artigos científicos,
Também, assim, vídeos no YouTube. Hoje em dia a gente tem vários também, assim, canais e perfis no Instagram, no Facebook, né, que trazem informações importantes aí sobre adoção. Então, quanto mais a família puder se informar, é melhor. E buscar o autoconhecimento, né, porque às vezes vão surgir questões ali na relação com os filhos que remetem muito às nossas vivências enquanto filhos também, né? As vivências que tivemos na infância, a relação que tivemos com nossos pais. Então, trabalhar essas questões também dentro da gente é importante para a gente ter um cuidado para não, de repente, assim, não jogar isso para os filhos, né? Porque de repente a gente pode ver ele se descarregando algo que é da nossa vida, da nossa história, nessa relação que a gente estabelece com os filhos. Então, ter um apoio de um profissional, né, da área da saúde mental também pode fazer toda a diferença, né? Se a pessoa percebe que está sendo muito pesado, que está sendo muito difícil. E, sobretudo, a rede de apoio familiar, gente, assim, não só familiar, né? Às vezes a pessoa mora numa cidade que ela não tem ali a família próxima, mas ela pode ter ali amigos, né? Alguma rede de apoio. Isso é fundamental também, né? Porque vai ter momentos que vai ser necessário aí, né? Ter esse apoio dessas pessoas. É Cláudia, isso. existe ainda um certo medo, um certo receio quando a gente fala de adoção de crianças mais velhas, né? De crianças e adolescentes que não sejam bebês. Né? Qual que é a sua orientação em relação a quem tem para as pessoas, né, que tem esse receio, que tem esse medo, mas ainda assim tem essa abertura para essa adoção tardia? A adoção tardia, ela é uma adoção possível, ela vem aumentando cada vez mais, né? Há 10 anos atrás, a primeira vez quando eu comecei, assim, a atuar nessa área da adoção, eram raros os casos que a gente via de adoção de crianças maiores. Teve um período que eu trabalhei numa instituição, de 7 a 12 anos, trabalhei 2 anos numa instituição que eu não vi nenhum caso de adoção dessa faixa etária. Hoje em dia isso é muito diferente, né? Essa realidade mudou muito, e mudou graças também aos grupos de apoio à adoção, sabe? Que começaram a mobilizar as pessoas, no sentido, assim, delas perceberem que essa adoção é possível. E aí, é fundamental que quem tem interesse, né, em adotar nessa faixa etária, busque também se informar, né? Porque, assim, vão ter questões específicas dessa área. Por exemplo, as crianças mais velhas, elas tiveram um tempo maior de convivência com as suas famílias de origem. E aí elas têm um vínculo com essa família, que não pode ser desconsiderado, né? Assim, ela vai trazer mais questões, mais informações da convivência com essa família, quando ela for para a nova família dela. Então, essa família ela tem que estar aberta para escutar isso. Inclusive os traumas, né? Essa criança ela vai ter vivenciado mais traumas, ela vai trazer informações às vezes difíceis para os pais, né? Em relação a essas violências que ela pode ter sofrido. Então, os pais, eles precisam muito, assim, ter um amadurecimento emocional, sabe? Para acolher essas questões que essas crianças trazem. Essas crianças, elas trazem dores, mas elas trazem também alegrias. Tem gente que acha assim, nossa, vai vir só coisa ruim. Não, tem coisas boas também que ela trouxe lá desse ambiente familiar, que ela vai trazer, que ela vai informar para essa família. E aí, essa família, ela precisa saber que quando ela adota a criança com a história de vida dela, né? A história dela, ela não se inicia na hora que ela é inserida na família. Ela tem uma história ali anterior que ela precisa ser acolhida, até mesmo para a criança e também falar assim, o adolescente, porque hoje também, né, tem muitos adolescentes aí também que estão sendo adotados. Então, assim,
eles precisam sentir, assim, esse acolhimento integral, né? Mas, na adoção tardia, o que vai acontecer? Inicialmente, essa convivência pode não ser fácil com essa nova família. Existem, assim, alguns estudos científicos, né, que apontam que às vezes podem acontecer, não quer dizer que em todos os casos aconteçam, mas pode acontecer uma fase, assim, que a criança vai testar o amor dessa família através de comportamentos mais difíceis. Ela, por medo de ser novamente abandonada, ela vai querer ver se aquela família quer realmente ficar com ela, e aí ela pode começar a apresentar uma resistência à vinculação inicial. Isso não é uma coisa, assim, de se falar assim, ela faz isso propositalmente. É algo, assim, que pode acontecer no comportamento dela, até mesmo como uma forma de se proteger, né? Até mesmo como uma forma, assim, também de se defender, né? Assim, isso não é assim, não é uma coisa assim pensada, né? Eu vou fazer isso para ver se eles. Não quer dizer que é uma coisa pensada, mas são comportamentos que às vezes podem aparecer, geralmente assim, para eles se sentirem seguros em relação a essa família, né? Assim, olha, eu fiz isso, isso e isso. E essa família não me abandonou, essa família permaneceu comigo, né? Ela não desistiu de mim. Então, isso às vezes pode aparecer nesse período de adaptação, né? Algumas regressões, né? A criança, às vezes, a gente vê relatos, né, de crianças que manifestam, por exemplo, um desejo, né, de tomar mamadeira, que volta a fazer até enureses, que às vezes pedem para mamar. São questões assim, isso como uma necessidade de reviver novamente nessa fase de cuidado ao lado dessa nova família. Então, assim, são questões que são extremamente importantes, né? Quem tem interesse pela adoção tardia, ter o conhecimento, né, do que pode vir a acontecer, né? Então, os pais, assim, precisam estar, de fato, muito bem preparados emocionalmente para acolher esse outro nas suas particularidades. Ô, Cláudia, e você falou da questão da relação do apoio da família, né? E quando acontece o contrário, quando a pessoa ou o casal que está adotando não tem esse apoio, né? Às vezes, muito pelo contrário, a família desencoraja e tem aqueles preconceitos que a gente já citou inicialmente. Como lidar com isso? A solução é se afastar ou há outras formas, outros caminhos? Bem, cada caso é um caso, né? Assim, cada família é única, né? Então, traz, assim, realidades diferentes. Mas é sempre importante que os pais, eles consigam transmitir para essa pessoa que às vezes não está acolhendo adequadamente o seu filho, esse incômodo que esse pai está sentindo. Não numa atitude acusatória, de julgamento, né? Porque isso pode gerar mais resistência da outra parte, mas sempre tentando, assim, colocar o seu sentimento, sabe? Tentando transmitir para o outro, assim, o quanto que ele está incomodado, né, insatisfeito com a forma que essa pessoa vem adotando, né, em relação ao seu filho. O melhor não é romper esse vínculo, né? O melhor é tentar aos pouquinhos inserindo a criança nessa família extensa ou na rede de amigos, né, que eu falo, no sentido que eles possam acolher. Mas também a gente sabe que tem alguns casos, às vezes, que são extremos, né? Que às vezes, para a proteção da criança, pode ser necessário um certo distanciamento. Os pais, eles vão ter que se escutarem também, perceberem também, assim, será que é isso? Meu filho também está se sentindo como eu? Porque às vezes para a criança está tudo bem, né? Às vezes uma pessoa fez algo que a criança nem se deu conta, mas que o pai, às vezes, tomou aquelas dores. Às vezes é um medo maior do pai, né? Dele não ser legitimado, do filho não ser legitimado nesse lugar de filho, né?
do que um sentimento que a criança possa estar sentindo, de rejeição, por exemplo, né? Às vezes a criança não está se sentindo rejeitada, para a criança às vezes está tudo bem. Então, por isso que às vezes eu falo assim, o tanto que é importante os pais também se cuidarem, né? Às vezes buscarem terapia, para poder também, assim, se atentarem para essas questões. Bom, Cláudia, como a gente falou na introdução, né, existem vários comentários acerca da adoção. E uma delas é de que o amor ele vai ser diferente, que você não consegue amar um filho adotado da mesma forma que você amaria um filho biológico. Qual que é a sua visão sobre isso? O amor ele tem realmente que ser o mesmo? Ele é diferente ou não? Como que você percebe isso? Bem, acaba que essa história, assim, né, do amor ser o mesmo, acho que ela é uma tendência, assim, do ser humano, né, de nós, assim, de tentar enquadrar, padronizar, né? E cada pessoa é única, cada amor é único, do jeito que é. A gente ama, assim, tantas pessoas que passam pela nossa vida, não é pela via biológica, né? Assim, a gente constrói esse amor com as pessoas. Não é o sangue que determina, né? E aí, no caso dos filhos, né, adotivos, não seria diferente, né? Esse amor, ele é construído através da relação ali, no dia a dia, nessa convivência, e é nessa entrega, nesse dia a dia, nessa entrega, que vai se tornando amor mesmo, né? Com certeza. E por fim, Cláudia, então, para finalizar, que conselho que você daria para conselho não, orientação, corrigido, você daria para um casal de amigos ou para uma pessoa muito próxima de você que quer adotar, né? Eu diria, adote primeiro, né? Cuide de você, porque assim, isso é fundamental, sabe? Assim, se conhecer. Para que você quer adotar, sabe? Eu acho que a pessoa ela tem que fazer essa pergunta assim, né? Para que adotar? O que eu busco com a adoção? Porque a adoção ela é importante que ela venha, aquilo que a gente falou lá no início, né? Num lugar de um desejo, né? De ser pai, de ser mãe. Eu diria também para essa pessoa, vá assistir bastante filme, vai conviver com pessoas também que já adotaram. A gente tem inúmeros livros também que falam sobre adoção, busque se informar e, sobretudo, tem uma questão que surge, às vezes, surge, assim, muita dificuldade, eu vejo, em relação às famílias, de, às vezes, acolher essa história de vida da criança, né? Às vezes, de acolher até que essa criança ela nasceu de outra família. Acolha seu filho com a história dele, né? Não negue que ele teve um pai e uma mãe que lhe deram a vida, porque é graças a essas pessoas que deram a vida que ele existe hoje. Então, hoje ele tem a oportunidade de prosseguir com a sua história, de construir uma nova história a partir dessa história passada dele. Então, não negue isso. Porque quando isso é negado, isso gera muitos conflitos dentro da família, sabe? As crianças, às vezes, e os adolescentes, eles não encontram espaço para serem quem eles são. Quando a família tem, às vezes, dificuldade para aceitar essa história. Então, eu diria tudo isso aí para eles. Esse vídeo tá tão inspirador, gente. Tão necessário. Tão necessário. Ô, Cláudia, muito obrigada, viu, pela sua participação, por falar para a gente, sobre esse assunto. A gente queria muito fazer esse vídeo de verdade. Quando eu digo que esse vídeo é necessário, ele é muito, porque nos nossos grupos a gente encontra ainda, né, esses conflitos, essas visões, às vezes, muitas vezes erradas, né, sobre adoção em si, principalmente porque as pessoas não vivenciaram isso ou viram por um viés de um caso, né, como a gente conversou anteriormente, de um caso que deu errado. Enfim, é Isso. necessário que a gente fale mais sobre isso, né, que a gente abra mais a mente para que as nossas crianças elas consigam esse apoio, esse suporte, esse carinho de uma família, né, que esteja disposta realmente a abraçá-la como ela é, com cuidado, com orientações, né, as devidas orientações que o casal ou a pessoa que decidir adotar busca, né? Então, assim, é importante sempre falar, ter essa informação disponível para que todas as pessoas saibam disso e que
tenhamos mais casos, né, de adoção. A gente precisa aumentar isso. Assim, são tantos problemas, né, que se uma adoção ela é bem sucedida, né, assim, de vários aspectos falando, ela é bem sucedida, ela consegue resolver ou pelo menos minimizar, né, os problemas sociais, enfim, tem tantas coisas, né, que a gente poderia ficar aqui horas falando. Então, assim, é muito Nossa, necessário falar sobre isso. com certeza, né? Assim, é uma alegria mesmo para mim, sabe? Assim, poder trazer um pouquinho essa visão, né? Porque tem tantas questões internas também, assim, que os pais vivenciam, sabe? Assim, os pretendentes à adoção, né? Que às vezes não está bem elaborado para eles e que isso vai também influenciar, né? Assim, nesse processo de adoção, nessa adaptação da criança. Então, é necessário falar mais, né, a respeito, é necessário as pessoas se atentarem para essas questões, né? Porque, por exemplo, em relação à adoção tardia, tem gente que acha assim, não, eu tô oferecendo amor para essa criança, uma casa e um lar, pronto, né? Tá tudo bem. Ele precisa ser grato e se comportar perfeitamente. E aí, na hora que começa a criança a apresentar algumas dificuldades, assim, nossa, a família fica revoltada. Acha que o outro, assim, teve uma ingratidão, sabe? Se ela E não é estivesse bem fazendo por favor, aí, né? fazendo favor, e não é por aí, né? A gente, assim, no dia a dia, na filiação normal, tem seus problemas, né? Na adoção também tem. E é necessário, assim, permitir, né, que as crianças e os adolescentes, eles possam manifestar, né, essas questões que os aflige. A família também precisa entender, assim, qual que é a necessidade por trás daquele comportamento, né, o que aquela criança pode estar vivenciando, o que ela está sofrendo, o que está levando a esse comportamento, ou se é uma característica comum do desenvolvimento infantil mesmo, porque às vezes nem é decorrente também, porque foi adotada, é porque é fase de desenvolvimento, né? Faz parte do desenvolvimento infantil, né? E às vezes não tem esse olhar para isso. Então, assim, muito obrigada aí por essa oportunidade, né, de levar essa mensagem para as pessoas. Nós agradecemos muito. Bom, reforço meus agradecimentos, Cláudia. Importantíssimo esse tema. Foram muitas informações novas para mim também. Então, assim, foi muito válido esse momento com você. Se vocês aí de casa que estão assistindo esse vídeo gostaram, não deixem de comentar, de compartilhar. É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.